Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui é o professor Belan. Esse é o Biologia Mais e traz para você, tá, essa playlist de ecologia com essas aulas para ajudar nos seus estudos para os vestibulares. E essa aula nós vamos falar sobre dinâmicas de populações dentro da ecologia, tá bom? Então vamos lá. O que eu posso depreender sobre dinâmica populacional? É uma área da biologia que vai estudar as variações de crescimento e de distribuição de uma determinada população. Tá? Então, basicamente, como que eu vou analisar uma população selvagem, uma população biológica, né? Se ela está em crescimento, se ela está em declínio, se ela está ameaçada de extinção, como é que eu vou fazer essa análise dentro da dinâmica populacional? Para isso nós precisamos entender alguns conceitos. O primeiro deles chama-se potencial biótico. O que vem a ser o potencial biótico? É a capacidade de crescimento e de sobrevivência de uma determinada população em seu ambiente. O potencial biótico, que fique bem claro, tá? Ele é algo, vou escrever aqui, ele é algo teórico, tá? Ele é teórico, ou seja, na prática a gente não consegue observar o potencial biótico, porque é a capacidade biológica, mas não quer dizer que ela se concretize. Então, qual é a capacidade de reprodução daquela espécie ao longo da sua história? Ou se eu pegar um casal de pássaros, né? Quantos filhotes aquele casal de pássaros pode ter ao longo da sua vida? O casal de pássaros vai viver 10 anos, cada ano eles têm 3 filhotes, então ao longo dos 10 anos eles vão ter 30 filhotes. Mas se todos os filhotes sobreviverem, né, e viverem 10 anos, e cada casal de filhotes ali, né, encontrar seu parceiro, tiver mais 3 filhotes por ano, ao longo de 10 anos, né? Quantos filhotes ao todo serão originados daquele casal inicial? Isso seria o potencial biótico, levando em consideração a idade, a reprodução, a sobrevivência, sem levar em consideração os fatores contrários à vida, tá? As dificuldades que eles vão sofrer, sabe? Que nem todos vão sobreviver, que vai ter doença, que vai ter predador, enfim. Mas essa seria a parte teórica da análise, tá? Aí vem a resistência do meio. Essa resistência do meio é o que traz o potencial biótico para a realidade. Tá? Então são todas as forças que se opõem ao crescimento dessa população. Então a gente sabe que existe a competição, que existe período de seca, que existem queimadas, a parte de predação, de doenças. Tudo isso interfere diretamente no potencial biótico. Vai limar, vai diminuir o potencial biótico, vai segurar o crescimento desse potencial biótico, tá? Então esses dois conceitos são importantes, potencial biótico e resistência do meio. Aí nós temos a seguinte situação. Como que eu vou analisar o crescimento populacional? Então, o crescimento populacional vai ser a medida entre o potencial biótico, que é o teórico, e a resistência. Eu vou fazer uma subtração da capacidade teórica que aquela espécie tem de se reproduzir e sobreviver em determinado tempo, com as dificuldades que o meio vai oferecer para essa sobrevivência, tá? E aí nós vamos ter realmente o crescimento que ela pode atingir, tá bom? Toda a população tem um potencial infinito de crescimento, que tende àquela curva que tende a exponencial, tá? Então é como se fosse, a cada geração você vai duplicando, você tem o gráfico e aquele crescimento exponencial, como por exemplo de bactérias, né? A cada 20 minutos elas se reproduzem, uma forma duas formam 4, quarto formam 8, 16, 32 e assim vai dobrando a cada geração, tá bom? Esse seria o potencial biótico nesse caso. Só que eu só atingiria essa situação de crescimento infinito se os recursos fossem ilimitados. Ou seja, se eu tivesse espaço para todo mundo, se eu tivesse alimento para todo mundo, se eu tivesse água para todo mundo, a gente sabe que isso não vai ser possível, tá? A população ela cresce, vai crescendo mais ou menos acentuadamente até ela atingir o limite máximo de recursos do meio. Então não é só a resistência do meio que influencia, não é só a parte de predador, de doença, de competição, mas existe também o recurso do limite de meio.
Por isso que geralmente em ambientes que têm maior biodiversidade, como ambientes tropicais, eles têm maior biodiversidade justamente porque o ambiente suporta mais. Porque o ambiente tem essa capacidade de suporte maior do que ambientes árticos, por exemplo, áridos. Tá? Então, o que vem a ser a capacidade de suporte? É o número de indivíduos que o ambiente comporta baseado na capacidade de alimento disponível. Então, vou fazer uma pequena comparação com o nosso planeta. Estudos mostram, tá, que o planeta Terra tem atualmente cerca de 9 a 10 bilhões de pessoas como capacidade de suporte. São números aproximados, ok? Então, se a gente imaginar que nós temos em torno de 7 bilhões e alguns milhões de pessoas, sendo que a maioria são chineses, indianos, paquistaneses, né? Nosso planeta teria mais um limite de 3 bilhões a mais. Ou seja, nós poderíamos crescer em torno aí de 50% a mais da população, até que atingisse um esgotamento dos recursos, tá? Aí nós teríamos que fazer o quê? Ter mais tecnologia para aumentar os alimentos, aumentar os recursos disponíveis para que compensasse esse crescimento populacional. Ou, se nós degradássemos ainda mais o planeta, essa capacidade de suporte, que hoje é em torno de 10 bilhões de pessoas, pode diminuir para 6, para 5 bilhões. E aí nós vamos ter uma mortalidade nunca antes vista no planeta até que se regule, tá, essa relação do tamanho da população com o suporte que o meio fornece. Então veja, esse gráfico é muito importante, tá? Ele sempre cai nas questões vestibulares, então é importante que você preste muita atenção nisso. O que nós temos aqui? Ó? Nós temos o eixo que fala do número de indivíduos, tá? Em relação ao tempo, tá? Então nós temos aqui a capacidade, a curva de potencial biótico da espécie. Lembra? Ela tende ao infinito. Essa é a capacidade teórica, tá, que a espécie tem de se reproduzir. Por exemplo, eu até fiz uma pequena comparação. Um casal de coelhos. Um casal de coelhos, ele tem um potencial biótico muito maior do que um casal de elefantes. Porque o coelho se reproduz muito rápido, gerando muitos filhotes. Então, em um ano, quantos coelhos poderiam ser gerados de um único casal? Sei lá, talvez dezenas, quem sabe centenas de coelhos, porque esses filhotes iriam atingir a idade reprodutiva, iriam se reproduzir, enfim. Em um ano, talvez centenas de coelhos pudessem ser gerados de um único casal. Agora, de elefantes, a gestação do elefante é a maior de todos os mamíferos, ela dura cerca de 2 anos, é maior que a da baleia, tá? Então imagine, em um ano, um casal de elefante não teria nenhum bebê. Então o potencial biótico dele é muito inferior a um potencial biótico de um coelho. Aí não quer dizer que vai ser o crescimento real, porque vai existir o quê? A resistência. Então a resistência é toda essa parte pintada aqui, que são as dificuldades encontradas no meio ambiente. Eu posso dizer que a resistência que o meio exerce para um casal de coelhos é muito maior que para um casal de elefantes, porque você tem muito mais risco de predação de um casal de coelho do que de um casal de elefante. Justamente por isso, talvez, esse potencial biótico tenha sido ajustado, para que a gente chegue o quê? Nessa curva de crescimento real. Esse vai ser o crescimento real da espécie. Tá? Agora, se nós tivéssemos uma espécie que tem o potencial biótico de um coelho com a resistência de um elefante, aí nós não teríamos o que discutir, essa espécie dominaria o planeta. Porque se um casal de elefantes reproduzisse centenas de filhotes por ano e não tivesse uma resistência ambiental tão grande, só existiria elefante no planeta, sendo regulado apenas pela quantidade de alimento e taxa populacional. E existe ainda essa linha aqui, ó, essa linha chama-se capacidade de limite. Isso aqui são todos os recursos que o ambiente fornece. Então, alimento, água, espaço. Então, essa linha de crescimento ela tende a subir, não tão agressiva quanto o potencial biótico, porque a resistência do meio está regulando, e depois ela passa a oscilar em torno dessa capacidade limite do ambiente. Caso o limite seja diminuído, tá? Vamos colocar aqui, ó, eu diminuir o limite do ambiente.
que vai haver aqui? Ó? Nós vamos ter um crescimento, vamos imaginar que o crescimento estava lá em cima. Haverá uma mortalidade elevada e depois o crescimento vai retomar e vai começar a voltar em equilíbrio em cima da capacidade limite ou capacidade de suporte do ambiente. Tudo bem? Aí como que nós calculamos a densidade de uma população? É a relação entre o número de indivíduos de uma população, tá, em relação a uma área geográfica que ela ocupa. Então eu posso calcular a densidade dessa maneira aqui. Número de indivíduos pela área, se for uma região terrestre, ou pelo volume, se for uma região aquática. E assim eu vou ter uma densidade. Tá? Vamos lembrar que densidade, populoso é diferente de povoado. Populoso é a quantidade geral que você tem de indivíduos. Tá? Então eu posso dizer que o Brasil é um país muito populoso, porque são mais de 200 milhões de habitantes. Mas ele não é um país tão povoado, porque quando a gente faz a divisão do número de indivíduos pela área, isso cai para cerca de 20 habitantes por quilômetros quadrados, mais ou menos, que é pouco comparado a alguns países menores da Europa ou até mesmo, tá, da América do Norte. Existem países pequenos ou até principados como Mônaco. Tá? Mônaco é um principado que tem poucos habitantes, só que a área dele é muito pequena. Então, quando a gente faz essa relação de densidade, tem muito mais gente vivendo por quilômetro quadrado do que no Brasil. Tá? Nós temos cidades altamente populosas e povoadas, como é o caso da cidade de São Paulo, porque você tem muita gente e muitos habitantes por quilômetro quadrado, e a gente tem áreas como a Amazônia, que tem menos de um habitante por quilômetro quadrado ali. Tá? Para a gente levar em consideração a questão de cálculo dessa densidade também, e também que vai influenciar para a gente estimar se a população está crescendo, estagnada ou em declínio, eu vou considerar ter 4 coisas aqui: a taxa de natalidade, que são a quantidade de indivíduos que nascem, a taxa de mortalidade, aquelas que morrem, a taxa de emigração, que são aqueles que vão embora, tá? E, ó, de exit, de sair, tá bom? E imigração, são os imigrantes, são aqueles que são aqueles que entram dentro da região. Então, resumindo aqui, se a taxa de natalidade mais a taxa de imigração, ou seja, aqueles que nascem mais aqueles que chegam, for maior do que aqueles que morrem e que vão embora, eu posso dizer que essa população está em crescimento, tá? Mas se a taxa de natalidade e imigração for menor que a taxa de mortalidade e imigração, eu posso dizer que essa população está em declínio. E, finalmente, se a taxa de natalidade e imigração for igual ou aproximadamente igual à taxa de mortalidade e de imigração, eu posso dizer que essa população está em equilíbrio populacional. Tá? Então, eu vou relacionar se ela está em crescimento, em declínio ou em equilíbrio, analisando essas variáveis. Beleza? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tá? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, de clicar aí no sininho de notificação e dar uma curtida nesse vídeo para ajudar o prof a distribuir pelo YouTube, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima. Valeu!